Continuando a correção dos nossos exercícios, nosso próximo exercício é na página 31, exercício de número 35. Ele pede para nós utilizarmos esse método da equação e encontrar as frações geratrizes das dízimas periódicas e simplificar as equações quando for possíveis. Na letra A, nós temos o número decimal 2,333. Eu vou criar uma equação, x é igual a 2,333, multiplicar por 10, 10 vezes x, 10x, 2,333 vezes 10, 23,333. Os números depois da vírgula já são 3, então basta subtrair uma equação pela outra, 10x menos x, 9x, 23 menos 2, 21. Eu já vou colocar igual os números depois da vírgula, porque eu não preciso me preocupar com eles, porque eles serão zero. Vou mudar o 9 do primeiro membro para o segundo, x é igual a 21 dividido por 9. Ambos os números podem ser simplificados por 3, 21 dividido por 3 é 7, e 9 dividido por 3 é 3. Logo, a nossa fração é 7 sobre 3. Na letra B, nós temos o número 4,7222. Então, nós vamos fazer uma equação, x é igual a 4,722, multiplicar por 10, 10 vezes x, 10x, 4,7222 multiplicado por 10, 47,222. Observe que na primeira equação nós temos 7, depois começa o 2, e na segunda nós só temos os 2. Então, vamos fazer o processo novamente e multiplicar por 10. 10 vezes x, 100x, 47,222 vezes 10, 472,222. Agora, nós temos a segunda e a terceira equação com os mesmos números depois da vírgula. 100x igual a 472,222 menos 10x igual a 47x,222. 100x menos 10x, 90x. 472 menos 47, 425. O 90 está multiplicando, passa dividindo. Como eu tenho que simplificar a fração, vou dividir ambos por 5. 425 dividido por 5, 85. 90 dividido por 5, 18. A fração é 85 sobre 18. Na letra C, eu vou criar a equação x igual 0,5, 275, 275, 275. Aliás, 0,527, 527, 527. A repetição é o número 527. Vou multiplicar por 10. 10x igual a 5,275, 275, 275. Não é igual à primeira, multiplico por 10 de novo. 100x igual a 52,752, 752, 752. Não é igual às duas primeiras equações, multiplico por 10 novamente. 1000x igual a 527,527, 527, 527. Observe que toda vez que você multiplica por 10, você volta a vírgula uma casa decimal. Basta você mudar a vírgula uma casa e você vai ter o número. Mas se você quiser multiplicar na calculadora, também pode. Vamos, então, analisar a nossa quarta equação com a nossa primeira. 1000x menos x, 999x. 527 menos 0, 527. Nós vamos mudar ele do primeiro membro para o segundo, e o 999 vai mudar dividindo. Vamos ficar com x igual a 527 sobre 999. Na letra D, nós temos x igual a 1,8999. Vou multiplicar por 10, 10x igual a 18,999. Os números depois da vírgula não estão iguais, multiplico por 10 novamente. 100x igual a 189,999.
Agora eu tenho duas equações iguais, a segunda e a terceira. 100x menos 10x, 90x. 189x menos 18, 171x. Vou mudar o 90 do primeiro membro para o segundo, e ele vai mudar dividindo. 171 e 90, eu posso simplificar pelo número 9. 171 dividido por 9 é 19, e 90 dividido por 9 é 10. Logo, a nossa fração é 19 sobre 10. E concluímos o exercício 35. Nosso próximo exercício é o exercício 36. A geratriz da dízima 1,8333 é A sobre B, ou seja, é uma fração. O A é o numerador, o B é o denominador. Então, quando eu somar o A mais o B, qual resposta nós vamos ter? 17, 15, 16, 10 ou 9? Primeira coisa que eu irei fazer é igualar a minha equação. X é igual a 1,8333. Vamos continuar sempre multiplicando essa equação por 10. Então, x igual a 1,8333, eu vou multiplicar ele por 10. 10x igual a 18,333. Multiplico por 10 novamente. 100x igual a 183,333. Vou igualar as duas equações que têm o 3 depois da vírgula. 100x menos 10x, 90x. 183 menos 18, 165. Vou mudar o 100 do primeiro membro para o segundo, e ele vai mudar dividindo. Vamos ficar com 33, 165 sobre 90. Vamos simplificar por 5. 165 dividido por 5 é 33, 90 dividido por 5, 18. Eu posso simplificar novamente por 3. 33 dividido por 3 é 11. 18 dividido por 3 é 6. Você poderia ter simplificado uma única vez por 15, se quisesse. Nosso próximo exercício é na página 34, exercício de número 39. Ele falou para aplicar o que você aprendeu sobre extração de raiz quadrada e extrair a raiz quadrada dos números. Bom, na letra A, a raiz quadrada de 16 é muito simples, é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Na letra B, nós temos um número que está escrito na forma de potência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrevê-lo apenas com potência de 2, apenas com expoente 2. Assim, você vai cancelar tanto o expoente como a própria raiz, e vai sobrar apenas as bases para serem multiplicadas. Da seguinte forma, nós temos na letra B, 3 elevado a 8. Bom, como seria o 3 elevado a 8? Seria 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Por quê? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. O 5 já está com expoente 2, e o 2 está com expoente 4, então vou escrever duas vezes. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Agora, eu vou eliminar todos os expoentes com a raiz. Vai sobrar apenas as bases. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 81, 1620. Na letra C, eu vou fazer o mesmo processo. O 2 elevado a 6, eu vou repetir o 2 duas vezes, 3 vezes. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2. Porque se você somar os expoentes, volta a ser 6. O 3 está elevado a 4. Então, ele vai ficar 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. O 7 já está com o expoente 2. 7 elevado a 2. Agora, eu vou cancelar todos os expoentes 2 a raiz quadrada, e vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
3 vezes 7, 21, e sobra 3. E multiplico 8 vezes 3 vezes 21, 504. Lembrando, por que eu estou utilizando base do expoente 2? Porque o índice da raiz é 2. Raiz quadrada quer dizer que o índice é 2. Você poderia calcular todos esses valores depois de extrair a raiz quadrada? Pode, mas vai ficar muito mais complicado se vocês fizerem por esse processo. Cancelar os expoentes fica mais simples. Na letra D, 11 elevado a 2 já está correto, já está no expoente 2. 13 elevado a 4, nós vamos escrever 13 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Cancelo todos os três expoentes com a raiz e eu vou multiplicar. 11 vezes 13 vezes 13, 1.859. Na letra E, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Próximo exercício, 41, da página 34. Verifique se os números abaixo são quadrados perfeitos. Para que um número seja um quadrado perfeito, basta que ele tenha como ser extraído a sua raiz quadrada. Então, se você tem um número e consegue extrair a raiz quadrada dele, ele é um quadrado perfeito. Exemplo, 9 é um número que é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 9 é 3. 5 não é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 5 não é um número exato. Então, quando eu tenho um número pequeno, como por exemplo 25, 36, é fácil verificar. Mas quando eu tenho números maiores, ou quando eu não tenho a calculadora para resolvê-lo, como eu faço isso? Na letra A, eu tenho que extrair a raiz quadrada de 800. Então, eu vou escrever o número 800 e vou fatorá-lo. Eu vou dividi-los pelos números primos. 800 dividido por 2, 400, dividido por 2, 200, dividido por 2, 100, dividido por 2, 50, dividido por 2, 25. 25 só divide por 5, que vai ser 5, e 5 dividido por 5 é 1. Nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos lá na questão 39. Nós vamos escrever os números de 2 em 2. Por quê? Porque assim o expoente sempre vai ser 2. Então, nós vamos ter 2, 2, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Porém, sobrou um 2. Então, eu vou repeti-lo. E 2, 5. 5 elevado a 2. Você só pode juntar números iguais. No caso, o 2, ele sobrou, ele não tem outro número para fazer o mesmo cálculo. Os que têm expoente, você vai cancelar esses expoentes com a raiz. E eles vão ficar sem raiz, que é o 2 e o 5. Multiplicando, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Como o número 2 não teve como ser simplificado, ele continua dentro da raiz. Então, 800 não é um quadrado perfeito porque ficou um número dentro da raiz. Então, não tem uma extração de raiz exata. O 900 eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou dividir pelos números primos. Se é par, você sempre começa pelo 2. 900 dividido por 2, 450. Dividido por 2, 225. Dividido por 3, 75. Dividido por 3, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Vou juntar de 2 em 2. Então, eu tenho um par de 2, um par de 3 e um par de 5. 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Cancelo todos os expoentes e multiplico os números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Então, esse número é um quadrado perfeito. 525, eu vou dividi-lo por 3, 175, dividir por 5, 35, dividir por 5, 7, e dividir por 1. E dividir por 7, 1. O 3 só tem 1. O 5 tem 2, então eu posso escrever 5 elevado a 2. O 7 também só tem 1. Apenas o 5 eu posso cancelar, então ele fica fora da raiz. O 7 e o 3, eu não pude mexer com eles, então eu vou multiplicá-los, 21, e eles continuam dentro da raiz. Logo, não é um quadrado perfeito. 625, eu vou dividi-lo. 625 por 5, 125, dividido por 5, 25, dividido por 5, 5, 20,
25 dividido por 5 é 5, e 5 dividido por 5 é 1. Então, eu tenho 4, 5. Eu vou escrevê-lo de 2 em 2, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Cancelo os expoentes com a raiz, vai sobrar 5 vezes 5, 25. Observe que aqui eu tive um único número como resposta. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 625 é 25. Logo, ele é um número que é um quadrado perfeito. Concluímos o nosso exercício. Nosso próximo exercício é na página 35, exercício de número 42. O exercício 42, ele pede para decompor em fatores primos e determinar a raiz quadrada dos números. Então, nós vamos fazer o seguinte processo. Nós vamos dividir o número 1.600 por 2, 800, dividido por 2, 400, dividido por 2, 200, dividido por 2, 100, dividido por 2, 50, dividido por 2, 25, dividido por 5, 5, dividido por 5, 1. Então, eu vou escrevê-lo de 2 em 2. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Cancela os expoentes com a raiz, vai sobrar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Logo, a raiz quadrada de 1.600, 40. 576 dividido por 2, 288, dividido por 2, 144, dividido por 2, 72, dividido por 2, 36, dividido por 2, 18, dividido por 2, 9, dividido por 3, 3, dividido por 3, 1. Faço o mesmo processo, 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Observe que eu sempre pego de 2 em 2 os números e sempre números iguais. Cancela os expoentes e eu vou ficar com 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. A raiz quadrada de 576, 24. Nosso próximo exercício, na página 48, exercício de número 4. O exercício 4, ele diz, determine o valor de cada expressão. Bom, 3 dentro da raiz quadrada multiplicado por 5 na raiz quadrada, repete a raiz e multiplica 3 vezes 5, 15. 1,23 vezes 2,781, 3,42.063. Observe que você vai multiplicar os dois números e depois de fazer toda a multiplicação e somar, você vai contar quantos números tem depois da vírgula. Tem o 7, o 8, o 1, o 2 e o 3, um total de 5 números. Então, você vai contar 5, espaço, 1, 2, 3, 4, 5 espaço, que vai ser entre o número 3 e o número 4. Nosso próximo exercício, página 49, exercício de número 9. A representação fracionária do número 0,25 é... Observe que aqui nós temos um número fracionário Aliás, vamos reler essa pergunta, porque primeiro é a questão 8 e depois é a questão 9. A questão 8 pede para olhar o número 1 sobre 2 e ver aonde ele vai ser representado, entre que intervalos de número, entre 3 e 4, 2 e 3, 1 e 2 ou 0 e 1.
Como ele é um número fracionário, eu vou dividi-lo, transformar em um número decimal. 1 dividido por 2 não tem como, então eu acrescento um zero e uma vírgula. 10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. Ou seja, o número fracionário 1 sobre 2 equivale ao número decimal 0,5. 0,5 é um número maior do que 0, mas menor do que 1. Então, a resposta correta, letra D. Agora é que nós vamos realizar o exercício de número 9. O exercício 9 é para nós convertermos o número 0,25 em um número fracionário. Você não precisa escrever uma equação, nesse caso, porque esse número fracionário ele é finito, ele tem um fim, é só 0,25, não tem números depois. Então, o que você vai fazer? Vai imaginar esse número sem vírgula e vai ser o numerador, 25. E vai escrever o número 1 no denominador e acrescentar zeros à medida de quantas casas decimais nós temos. Nós temos o 2 e o 5, dois algarismos. Então, acrescento 2 zeros e fico com 100 no denominador. Então, a nossa fração é 25 sobre 100. Mas lembra que sempre que você puder simplificar, você precisa. Que número que eu posso dividir o 25 e o 100 ao mesmo tempo? 25. 25 dividido por 25 é 1 e 100 dividido por 25 é 4. Logo, a resposta correta da questão 9, letra C. E o nosso último exercício, número 15. A questão 15 da página 53, ela diz: a expressão y é igual a 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2 elevado a 2 menos 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2 elevado a 2 representa que valor numérico? Bom, aplica aqui primeiro a propriedade fundamental, as propriedades das potências. Quando você tem base igual e está dividindo essas bases, você repete, a nossa base é 3, e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Repete o elevado a 2, menos, faremos o mesmo processo no próximo parênteses. Nós temos a base igual, que é 2, então eu vou subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2 elevado a 2. Agora eu tenho uma potência de uma potência, eu vou multiplicar. Eu vou repetir a base 3 e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Menos, vou repetir a base 2 e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. 4 elevado a 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 81 menos 16, 65. Logo, o y é igual a 65. Bom, você poderia ter resolvido logo no início se quisesse, mas aplicando as propriedades, você pode fazer o cálculo mais rápido. Concluímos também a correção dos nossos exercícios. Bons estudos para vocês!